Glória a Deus. Você crê, meu irmão, nessa verdade? Que o reino, o poder, a glória pertencem ao Senhor? Glória a Deus. Se você crê, você está em paz. Amém? Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Quando você vai abrindo aí, vou dar outro recadinho. Para você que não é membro da Igreja Vida com Cristo, você está convidado amanhã 9 horas a gente vai ter a nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. A gente vai trazer aqui um devocional, um estudo, e nós temos certeza que o Senhor vai falar com você não só amanhã, mas nos domingos aí que a gente vai fazer a EBD. Tá? Então, se você não é da igreja, você está convidado. Se você é da igreja, você está convocado. Né? Se você é da igreja, você está convocado. Nós temos aqui alguns, como é que eu posso dizer, olheiros que estão aqui à espreita, vendo você que está entrando nas lives da igreja. E se você não estiver entrando, a gente vai orar por você. Amém? A gente vai orar por você. Então, você que é crente na Igreja Vida com Cristo, você está convocado. Amanhã a gente vai ter a nossa EBD. E vai ser interessante porque a gente vai trabalhar hoje no texto de Tiago, capítulo 1, do verso 2 até o verso 15. E amanhã o nosso estudo vai de Tiago, capítulo 1, do verso 16 até o final, verso 27. Então hoje, você que vai assistir o culto, e amanhã a gente vai estudar aí o capítulo 1 de Tiago. Então você que está assistindo o culto hoje, se você assistir a EBD amanhã, você vai entender o capítulo 1 de Tiago. A gente vai expor a palavra de Deus aqui, tá bom? Então você está convidado, você que não é membro, você que é membro está convocado. Amém? A gente vai ler aqui, Tiago capítulo 1, do verso 2 até o verso 15. A gente vai falar um pouco sobre alguns conselhos. O livro de Tiago é um livro que mais se aproxima, a gente pode dizer assim, do livro de Provérbios no Antigo Testamento, no Novo. Então é um provérbio do Novo Testamento, cheio de conselhos, de sabedoria para o povo de Deus. Então a gente vai ver hoje alguns conselhos que o Tiago ele tem para os tempos de crise, para os tempos de aflições, de provações que a gente enfrenta. Amém? Então vamos ler a partir do versículo 2, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada se lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado,
E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Vamos orar? Você aí na sua casa, baixe sua cabeça, feche o seu olho e peça para o Senhor falar com você. Amém? Senhor Jesus, nós mais uma vez, meu Deus, queremos elevar as nossas orações a Ti. Queremos pedir a Tua graça, Jesus, a Tua sabedoria, para que possamos compreender a Tua palavra, Jesus. Que o Senhor nos dê mentes e corações sadios, meu Deus, que possam entender tudo aquilo que vai ser passado aqui. Que o Senhor impeça, meu Deus, que eu te atrapalhe de alguma forma. Me usa, Espírito Santo, com o Teu poder e com a Tua glória. Não me deixe, meu Deus, de nenhuma forma atrapalhar-te com a minha incapacidade, meu Deus, natural. Que o Senhor me use para a Tua glória, meu Deus, e ministre o coração de todos aqueles que estão assistindo esse culto nas suas casas agora. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, para a gente iniciar, eu vou dar uma leve introduçãozinha, só para a gente entender um pouco o livro de Tiago. Tá? O Tiago, o autor dessa carta, ele era meio-irmão do Senhor Jesus. E é interessante porque quando você vai para os evangelhos, sobretudo para o evangelho de João, lá no capítulo 7, você vê que num primeiro momento, os irmãos de Jesus, a família de Jesus, talvez ali com exceção da sua mãe e do seu pai, a família de Jesus não recebe bem o ministério de Jesus. Eles não creem de imediato na mensagem de Jesus no evangelho. Então você vê lá, depois você lê na sua casa, João capítulo 7, do versículo 1 até ali mais ou menos o versículo 9, se eu não me engano, vai falar um pouco dessa incredulidade dos irmãos de Jesus. Eles não criam na mensagem de Jesus, não criam que ele de fato era o Messias. Só que nós temos aqui em Tiago uma reviravolta nisso, porque o Tiago, ele não só veio a crer que Jesus é o Cristo, como ele se tornou líder da igreja em Jerusalém. Se você ver lá em Atos capítulo 15, você vê que vai acontecer um concílio em Jerusalém para resolver algumas questões que dizem respeito à igreja gentílica, algumas observâncias que os judeus acreditam que eles têm que realizar, e os gentios acham que é uma carga que está sendo imposta sobre eles. E o Tiago, ele preside o concílio, como líder da igreja de Jerusalém. Tá? Então o Tiago, ele não só crê no Senhor Jesus depois, como ele se torna líder da igreja de Jerusalém, um papel de proeminência. E o Tiago, ele era tido na mais alta conta não só pelos cristãos, mas mesmo pelos judeus não cristãos, os judeus que não se converteram ao cristianismo. A tradição nos diz que o Tiago, ele foi apelidado pelos fariseus, que não eram crentes, de o justo. Tamanho o caráter do Tiago, tamanha a pureza de caráter que ele tinha. Ele foi apelidado de o justo, ele foi sacrificado, morto aí, num concluio pelo sumo sacerdote da época. E na época que o Tiago ele foi martirizado, os fariseus eles lamentaram pela morte do Tiago no sepulcro, e depois eles se reuniram em secreto no sinédrio para depor o sumo sacerdote da época. Tá? Se eu não me engano, era o sumo sacerdote Ananias. Se eu não me engano, eles deporam ele do seu posto, porque ele tinha aí armado a morte do Tiago, porque ele estava conseguindo, por meio do evangelho, trazer muitos judeus à fé. Então ele era um cristão, mas ao mesmo tempo um judeu muito devoto. Tá? Então Tiago, a gente já tem aqui um endosso para você que está evangelizando a sua família. Talvez você está evangelizando a sua família, você está colocando aqui o nome deles aqui, marcando para eles assistirem a live, e você tem aí buscado ganhar, conquistar pessoas da sua família, e você não tem logrado êxito. Jesus não logrou êxito de primeira, num primeiro momento. O próprio Cristo não conseguiu que a sua família inteira cresça no seu messiado. Você não pode desistir. Se Jesus encontrou dificuldades na evangelização, é óbvio que a gente também vai encontrar, mas você precisa ter esperança, porque olha aí, o Tiago não só creu, mas se tornou um pastor, um líder da igreja do primeiro século.
O Tiago, uma outra informação importante para a gente, o Tiago, quando ele escreve essa epístola, ele escreve ela para uma igreja que na época ainda é predominantemente judaica. Por que a gente sabe disso? Por algumas informações que a gente tem na carta. Eu não vou me delongar nelas, porque senão a gente vai perder bastante tempo. Mas o Tiago ele vai falar bastante, você vai ver bastante na carta dele, a questão de os crentes eles tomarem cuidado com a língua deles. A gente vai ler amanhã na EBD um texto que está aqui em Tiago 1, onde ele vai dizer que todo homem ele deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar. No capítulo 3, o Tiago vai falar extensivamente, em 9 ou 11 versículos ali, sobre os pecados do falar, os pecados da língua. Ele vai falar no capítulo 4 de não falar uns contra os outros. Então, é uma igreja predominantemente judaica. Os gentios estão afluindo para ela, mas ainda é um número muito pequeno, tá? E os judeus, eles precisam ter cuidado nesse trato, por isso que o Tiago escreve essa carta, nesse trato com os gentios. Eles precisam entender que em Cristo agora, esses dois povos, gentios e judeus, foram feitos um só. É um só homem em Cristo Jesus, como Paulo vai dizer lá em Efésios 2. Tá? Então Tiago ele escreve para uma igreja que ainda é predominantemente judaica. A igreja ela vai ter um afluir muito grande de gentios a partir das viagens missionárias do Paulo. E a primeira é ali por volta de 47 depois de Cristo. Então antes disso, a igreja era predominantemente judaica. E o Tiago com certeza então, ele escreveu essa carta antes dessa época, antes de 47 depois de Cristo, pelo menos. Tá? Então, como a gente já disse aqui, Tiago é uma espécie de livro de sabedoria do Novo Testamento. Livro de sabedoria. É interessante porque o Tiago tem algumas raras exceções. O texto que a gente vai ver hoje é uma rara exceção. Mas o Tiago ele não costuma, quando ele está falando de determinado assunto, ele não costuma fazer uma transição lógica para outro assunto. Então você vai ver o Tiago, ele está falando de uma coisa num versículo, e quando você vai para outro versículo, ele está falando de outra coisa completamente distinta. Às vezes é uma transição abrupta. Quando tem transição, às vezes nem tem transição. Às vezes ele simplesmente está num assunto e ele fala outro assunto que não tem nenhuma ligação direta no contexto imediato com o que ele falou anteriormente. E a gente vê isso na onde? No Antigo Testamento? No livro de Provérbios. No livro de Provérbios a gente vê essas transições abruptas. Tanto é que não é fácil para você aí que curte memorizar as escrituras, não é fácil memorizar versículos em sequência de Provérbios. Já prestou atenção nisso? Você memoriza às vezes, você pega o Evangelho, você memoriza lá 5 versículos de uma vez. Você sabe falar eles na sequência. Em Provérbios é difícil, porque você não tem o mesmo assunto. Você fala um versículo e o outro versículo é completamente distinto, está falando de outra coisa. É outro conceito. E o Tiago, ele faz isso. Tá? Então é um livro de sabedoria, a gente pode dizer assim, do Novo Testamento. Contudo, irmãos, o que a gente vai ver hoje, creio eu, tem uma ligação direta. Tá? Esses versículos que a gente leu, do 2 até o 15, tem uma ligação direta. Não há transições abruptas, ao meu ver, nesse texto aqui. E o Tiago ele vai nos ensinar algumas coisas para os tempos de crise, para os tempos de provação aqui. E o contexto da igreja dele está enfrentando isso. Judeus que se convertem do judaísmo para o cristianismo, eles sofrem perseguição, eles sofrem um martírio, eles são expulsos das sinagogas, eles são expulsos das suas casas, eles precisam viver na casa um do outro, ou então se reunirem no templo. Eles perdem, você vai ver por isso lá em Atos que há um cuidado da igreja primitiva em aqueles que têm mais posses, doarem algumas das suas posses, venderem as suas posses, que eles têm abundância, para que eles possam ofertar ali aos pés dos apóstolos e a igreja judaica possa ser suprida. Então eles estão enfrentando um período aqui de provação e de perseguição. Tá bom? Então a gente vai aprender 4 coisas no livro de Tiago hoje. 4 lições que o livro de Tiago ele nos traz. Vocês vão ver que ao longo da live eu vou estar aqui, eu lendo o texto, aí eu paro aqui para dar uma lida no que eu escrevi, depois eu olho para cá, tá? Mas não se assuste, é porque eu costumo escrever
o sermão. Amém? Então a gente vai aprender 4 coisas. Anota aí, se você tem um caderno aí na sua casa, se você tem uma caneta, eu vou dar um tempo para você pegar o caderno e a caneta. É o tempo de eu beber uma água aqui. Tem uma água aqui? Não tem uma água aqui. O tempo de eu beber uma água. Estou fazendo vergonha aqui para os meus assistentes. Pega aí uma caneta e um caderno. Você que está acompanhando aí pelo Face, quando a gente terminar, eu vou pedir para o Binho aqui, ele vai disponibilizar, não sei se dá para fazer isso, dá para colocar lá o arquivo com o esboço da pregação no Face, não dá para pôr? Não dá? Dá para pôr? Dá para pôr. Um falou que não dá, mas o mais experiente ali falou que dá. Tá, então a gente vai disponibilizar o esboço. Então o que eu vou ler aqui, você vai poder ver na sua casa, você, membro da igreja ou não, a gente vai disponibilizar para você aí o esboço da ministração, tá bom? Além de aí a live que vai ficar gravada. Vou beber a água e você já está com o seu caderno e a sua caneta aí, para a gente estudar a palavra de Deus, a gente refletir nela um pouco. Anota aí, a gente vai aprender 4 lições. A primeira lição, a gente vai ver como o cristão deve enfrentar os tempos de provação. Como o cristão deve enfrentar os tempos de provação. Dos versículos 2 a 4, a gente vai ver isso. Como o cristão deve enfrentar os tempos de provação. Segunda lição, como o cristão deve pedir sabedoria a Deus. A sabedoria divina. Dos versos 5 a 8. Terceira, como essa sabedoria divina se manifesta de maneira prática. Dos versos 9 a 11, como essa sabedoria que o cristão vai pedir, ela vai se manifestar de maneira prática na vida cristã. E a última lição, qual é a outra alternativa à sabedoria divina? Existe uma outra alternativa? Existe. A minha oração é que você não procure por essa outra alternativa. Você não procure por ela, porque com certeza a sabedoria divina é o que vai trazer conforto, consolo e direção para você nesses dias. Amém? Então a gente vai aprender essas 4 lições aqui nesse texto de Tiago hoje. Tá? Vamos começar da primeiro tópico aqui. Como que o cristão deve enfrentar tempo de provação? Tempo de crise. Como que o cristão deve lidar com isso? Tiago vai dizer lá, versos do 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O Tiago, como eu disse aqui, quando ele escreveu essa carta, ele escreveu para uma igreja que era predominantemente judaica. Tá? Quando ele vai dizer lá no versículo 1 que ele está escrevendo para as 12 tribos que estão dispersas aí, geralmente, na tradição, começar uma carta dizendo assim, eu estou escrevendo para as 12 tribos da dispersão, geralmente significa a nação judia, judeus espalhados pelo mundo. Tá? Só que seria melhor a gente entender aqui, e é por isso que a epístola de Tiago é chamada de epístola universal. É melhor a gente entender isso daqui como Tiago escrevendo para toda a igreja cristã, toda a igreja espalhada pelo mundo, que é considerada no Novo Testamento o Israel de Deus. A gente vê isso. A gente vê o Paulo, por exemplo, lá em Gálatas capítulo 6, no versículo 16. Paulo encerra ali a carta aos Gálatas dizendo: paz seja sobre todos aqueles que observarem aquilo que ele ensinou na epístola, e sobre todo o Israel de Deus. Então, a igreja no Novo Testamento, ela é considerada esse Israel de Deus, o povo da nova aliança. É a igreja. Hoje, para ser salvo, um judeu ele precisa fluir para dentro da igreja, ele precisa crer em Jesus. Não há 2 caminhos, 2 meios de salvação. O judaísmo, ele não é um caminho para a salvação hoje, apenas o cristianismo é. Os judeus precisam se converter ao cristianismo. Então é melhor entender aqui o Tiago escrevendo universalmente. Essa epístola vai atingir todos os cristãos. Agora é óbvio,
que o Tiago tinha um público-alvo bem específico. Quem era? A igreja dele. Os cristãos da igreja dele que estão enfrentando perseguição. Lá em Jerusalém, os cristãos costumavam se reunir no templo para adorar o Senhor e ouvir a ministração da palavra, enfim, compartilhar os seus dons uns com os outros a fim de se edificarem mutuamente. E o Tiago está escrevendo, obviamente ele quer que essa epístola atinja outras pessoas, outros crentes espalhados pelo mundo, mas ele tem um contexto imediato ali, um contexto bem específico. Ele quer atingir o público-alvo dele, que é os crentes de Jerusalém, dos arredores ali de Jerusalém, que estão sofrendo perseguição. E é interessante porque o Tiago começa assim, ó, meus irmãos, o Tiago, ele é o líder da igreja de Jerusalém. Você vê qual é a relação do Tiago com os membros da igreja dele. O carinho e o afeto que o Tiago sente, a ligação que ele tem com os membros da igreja dele, por causa da lealdade que eles têm em comum com Cristo. Tiago chama ele de irmãos, e o Tiago não faz isso só aqui, ele faz pelo menos 15 vezes na epístola dos crentes que ele pastoreia, de meus irmãos. Então o Tiago está escrevendo para os cristãos da igreja dele, aos quais ele pastoreia, ainda que ele tenha os crentes aí espalhados pelo mundo da época, e com certeza, por meio da providência do Senhor, essa epístola também chegou a nós. Então o Senhor tinha em vista, eu e você também, para que essa epístola chegasse até nós. Mas o Tiago está pensando na igreja dele, que ele vai chamar de meus irmãos, e ali para esses irmãos, para esses crentes que fazem parte da seara do Tiago, ele vai dizer, olha o que ele vai dizer: tende motivo de toda alegria passardes por várias provações. Se você olhar isso na lógica humana, faz sentido ficar alegre por passar por várias provações? Você com certeza já passou, e eu tenho certeza que agora você está passando, porque eu estou passando, e o Brasil inteiro está passando, na verdade boa parte do mundo está passando por provação, dias difíceis. Mas o Tiago ele vai dizer para que nós nos alegremos ao passar por essas provações. Mas por que o Tiago vai dizer isso? Qual que é o sentido disso? Primeiro, anota aí, se você está com seu caderno e com a sua caneta. Ele vai dizer isso porque a aprovação da nossa fé produz perseverança. Olha o verso 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ou seja, uma vez que a aprovação se fizer confirmada, ela produz perseverança. O que é perseverança aqui? O que é perseverança aqui? Resistência seria uma tradução melhor. O termo hipomone no grego, resistência. Resistir no dia mal, no dia da provação. O comentarista James Moffat ele vai chamar essa palavra hipomone de um poder para suportar a vida. Olha isso, o poder para suportar a vida. Isso engloba muita coisa. Porque quando a gente fala de provação, a gente vai ter a tendência de pensar em provação em que sentido? No que a gente está vivenciando agora. A questão aí do coronavírus, as pessoas que estão sendo infectadas e tudo mais. A gente vai focar nisso. Mas depois que essa pandemia passar, nós ainda enfrentaremos provação? Enfrentaremos. Na verdade, essa perseverança é o poder para suportar a vida. Até quando? Até que Cristo volte. Por isso ele disse, quem perseverar até o fim será salvo. Não é quem perseverar até o fim da pandemia do coronavírus. É quem perseverar até o fim da presente era. Quem suportar essa vida até o fim vai ser salvo. É interessante algo que o C.S. Lewis ele diz no livro dele. Eu costumo falar bastante de C.S. Lewis e costumo falar bastante desse livro, O Problema do Sofrimento. Se você já leu esse livro, se está assistindo essa live, já leu esse livro, comenta aí o que você achou, tá? Que depois eu vou ver o seu comentário, o que você achou dessa leitura. Mas o livro é extraordinário. E o C.S. Lewis, ele vai dizer, em determinado momento, falando sobre o sofrimento, no capítulo 7, capítulo 6 e 7, ele vai falar sobre o sofrimento humano, de maneira mais específica.
No capítulo 7 ele vai dar alguns tópicos que são mais rápidos, é um capítulo mais rápido, que emanam da doutrina cristã. Algumas coisas que a doutrina cristã fala acerca do sofrimento e que são às vezes paradoxais ou até mesmo estranhas. E C.S. Lewis ele vai dizer que a visão cristã acerca do sofrimento ela é um tanto interessante. Por quê? Porque o que as pessoas mais querem nesse mundo, em dias de pandemia do coronavírus, o que as pessoas querem? Elas querem segurança consolidada e felicidade consolidada. É isso que nós queremos, não só nesses tempos de pandemia, na nossa vida como um todo. O que os homens mais almejam? Felicidade e segurança consolidados. Ou seja, que eu tenha um contexto de felicidade em minha vida e que eu tenha segurança de que esse contexto não se perderá, que eu viverei essa vida com uma felicidade consolidada. E aí o C.S. Lewis vai dizer que a segurança e a felicidade consolidada, Deus as retém dos homens pela própria natureza do mundo. Só que Ele dispensa para os homens alegria e diversão. E aí ele vai dizer, é muito interessante, ele diz assim: a gente nunca está seguro, mas a gente sempre se diverte e vive dando risada na vida. Você já parou para pensar nisso? Você não está seguro. Pensa, por exemplo, se você for num parque de diversões, no Hop Harry, por exemplo. Você vai na montanha-russa, aquele loop que faz aí 2, 3 voltas de ponta cabeça. Naquele momento ali, você está em êxtase, você não está se divertindo? É muita alegria. Mas você está seguro por completo? Você pode morrer a qualquer momento. A gente tem casos e casos aí em vários lugares do mundo que o equipamento de segurança se desprendeu e a pessoa voou lá de cima e morreu. Estava se divertindo, morreu feliz, mas ela morreu. Ela vive com muita alegria, com muita diversão. Deus dispensa isso por meio da sua graça comum aos homens. Mas os homens não têm segurança consolidada nem felicidade consolidada. E por que eles não têm? Porque se eles tivessem, diz o C.S. Lewis, eles seriam encorajados pelo próprio Deus a achar que aqui é o lar deles. E aí a gente ia perder uma perspectiva que faz parte de todas as Escrituras, sobretudo do Novo Testamento para os cristãos, que é a de que nós somos peregrinos nessa terra. A gente é forasteiro, a gente está numa nação estrangeira. Aqui não é o nosso lugar. Se você tiver segurança e felicidade consolidados aqui, por que você vai querer sair daqui? Então C.S. Lewis diz, Deus ele vai te dar tempos de refrigério. Você vai encontrar oásis no meio desse deserto que é essa vida. E você vai se deliciar desse oásis. Mas depois, a ordem divina, assim como foi para Moisés lá no deserto, vai vir. Peça ao meu povo que marche. E você vai ter que sair em marcha do oásis e voltar para o deserto escaldante, caminhando com o Senhor. E isso traz uma mensagem para você. O oásis não era seu lar. Os tempos de refrigério, as alegrias momentâneas, não é tudo que Deus tem para nós. Tem algo muito além, que não pode se comparar com nada do que a gente experimenta, seja de bom ou seja de ruim aqui nessa terra. Amém? Então, a primeira lição que a gente aprende aqui, por que a gente tem que se alegrar na provação? Porque a provação, ela vai produzir perseverança. Quando você está num contexto de provação, esse contexto é um ensejo para que você persevere. Você lute para se manter na presença do Senhor. Tá? E aí o Tiago ele vai dizer no versículo 4, ora, a perseverança ela deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Então olha lá, o que é a perseverança ter ação completa? É você ter que caminhar no deserto. Para ela ter ação completa, é porque você não vai, a provação não é algo assim, eu estou sendo provado hoje, eu vou orar com fé hoje, e Deus vai me livrar hoje da provação. Isso pode acontecer? Pode. Mas isso não dá tempo para você desenvolver a perseverança. Para você desenvolver essa resiliência que você precisa ter no Senhor. Então a perseverança ela deve ter ação completa, para que a gente seja perfeito. A expressão teleios aqui no grego
não indica aqui perfeição metafísica, por exemplo, como Platão vai dizer, que tem um mundo de formas perfeitas, de cujo esse mundo foi tirado. Esse mundo é apenas uma tentativa de reprisar materialmente esse mundo ideal de formas perfeitas. A gente está falando dessa perfeição metafísica, ou de uma perfeição subjetiva. Aqui, perfeição seria melhor traduzido por amadurecimento, se tornar alguém maduro. Então olha lá, o contexto de provação fornece o ensejo para que você persevere no Senhor, porque se tudo está indo de vento em popa, se você está vivendo no oásis, não tem por que você perseverar. No que você está perseverando? Você persevera quando todas as circunstâncias ao seu redor são contrárias àquilo que você tem buscado, são contrárias àquilo que você tem almejado. Se você está caminhando em direção ao que todos estão caminhando, na direção, não faz sentido você falar de perseverança. Por quê? Porque você não vai encontrar nenhuma barreira. Eu estou seguindo o fluxo, estou indo com a massa. Agora, se você vira e vai para a direção contrária, você vai ter que lutar para chegar no alvo, para chegar no seu destino. Perseverar por quê? Porque você está indo contra todas as ideias e as perspectivas que estão espalhadas pelas mentes desse mundo. Amém? Então, a aprovação fornece um ensejo para a perseverança, e uma vez que você persevera, que você resiste bravamente a essa vida, o poder para suportar essa vida, você suporta todas as agruras, todas as dificuldades dessa vida, você vai se tornar maduro, alguém qualificado, à semelhança do próprio Senhor Jesus. O texto diz o quê? Que ele era desprezado, o mais humilhado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Jesus é experimentado nos trabalhos, Jesus sabe o que é padecer, Jesus é maduro. Por isso que quando Jesus vai para o Getsemane, ele manifesta assim a sua vontade de que o cálice seja passado dele, mas ele tem força o suficiente para falar: Deus, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus ele amadureceu, ele tem firmeza na vontade do Senhor. Ele não é alguém, como a gente vai ver aqui, de ânimo dobre. Ele está decidido a fazer a vontade do Senhor. E ele adquiriu isso humanamente, dizendo, por meio dos sofrimentos que ele enfrentou. O autor de Hebreus vai dizer isso, que por meio dos sofrimentos Deus qualificou Jesus para ser o autor da nossa salvação. Ele se identificou conosco. Ele é alguém que sabe o que é padecer. Ele sofreu, e o seu sofrimento qualificou e amadureceu o seu caráter. E é isso que o Tiago está tendo em vista aqui. A gente precisa se alegrar por quê? Porque a aprovação traz um contexto para que eu persevere no Senhor, e uma vez que eu persevero e continuamente me mantenho em perseverança, eu me torno maduro, eu me torno experiente. Você, com certeza aí, você crente, já teve experiências assim. Quando uma pessoa chega para conversar com você e ela fala: eu estou passando por uma situação, eu vou te contar, e você não vai acreditar. Ela pinta a situação dela como algo assim extraordinário, foi algo assim que, nossa, nunca ninguém passou por isso. E quando ela te conta, você fala: senta aqui, eu vou te contar o que aconteceu comigo, foi pior. Você consegue consolar aquela pessoa com a mesma consolação com a qual Deus consolou você. Paulo vai dizer isso, 2 Coríntios capítulo 1, dos versos 3 a 7. Vai continuar ali no capítulo 1, mas principalmente ali dos versos 3 a 6 ou 7. Paulo vai dizer isso, que ele enfrentou provações, Deus o consolou nas provações, e ele, com a mesma consolação com a qual Deus consolou ele, consolou as suas ovelhas quando elas estavam passando por tribulação. Então, você vai se tornar alguém maduro, um servo do Senhor, um instrumento nas mãos dele, alguém para aconselhar e para ajudar as pessoas. Amém? Então, primeira lição que a gente aprende: a gente precisa se alegrar nas provações. Como que o cristão deve enfrentar as provações? Com alegria, passando pela prova, como diz o louvor, dando glória a Deus. Amém? A segunda lição que a gente aprende: como que o cristão ele deve pedir sabedoria para Deus? Por que essa pergunta? Porque o Tiago, ele não pressupõe que você está aí na sua casa,
você vai conseguir responder de maneira apropriada, você vai conseguir lidar com todas as circunstâncias da maneira como o Senhor quer sempre. Olha como isso é encorajador. O Tiago não pressupõe que as suas ovelhas saibam, a gente vai padecer perseguição, beleza, vamos perseverar, vamos continuar nos reunindo, firmados no Senhor. O Tiago não pressupõe que os cristãos, eles saberão de maneira apropriada sempre responder à perseguição. Muitas vezes eles podem sentir necessidades de pedir uma orientação, né? E olha aí o que o Tiago vai dizer. Eu vou ler uma parte aqui do que eu escrevi. Tiago não pressupõe que suas ovelhas saberão sempre como reagir em tempos de crise. São encorajadores, uma vez que Deus é retratado como alguém disposto a nos dar direção quando não sabemos que atitude ter ou que ação tomar. O versículo 5, olha o que o Tiago diz no versículo 5. Se, porém, algum de vocês necessita da sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada se lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Se você está no tempo de provação, e você não está conseguindo se alegrar, você não tem conseguido perseverar no Senhor, você não tem conseguido enxergar esse momento de tribulação, esse período de confinamento na sua casa, você não tem conseguido enxergar isso da perspectiva divina, você não tem amadurecido. Vamos trazer para a nossa realidade mesmo. Você, ao invés de tentar usar esse tempo que você tem aí agora, para ler as Escrituras, para orar, para jejuar, para ouvir louvor, para se dedicar a atividades espirituais, para ligar para um irmão, por exemplo, numa chamada de vídeo, e ficar ali 1 hora conversando com ele, orando, ministrando a palavra, você está feliz porque a Netflix, por exemplo, liberou para as pessoas assistirem. O que a Sky, a Net, liberou os canais. Liberou o Telecine, alguns aí liberou o HBO. Você está feliz por isso? Está perdendo a oportunidade de amadurecer, e nesses tempos de provação, você não tem se alegrado. Você não tem se alegrado. Imagina isso. Se a gente for pensar no que aí o Ministério da Saúde está dizendo, são pelo menos aí 2 ou 3 meses, se não for um confinamento total, a gente não vai poder voltar com 100% plenamente às nossas atividades. Agora imagina você 3 meses, será que dá para você amadurecer em 3 meses? Dá para você sair calejado desse momento de provação? Dá para você sair calejado, mas você precisa ter a perspectiva divina. Você precisa olhar para esse momento de provação da perspectiva divina. Senão, você vai perder tempo, você vai desperdiçar 3 meses da sua vida. E se vir uma batalha depois desses 3 meses? E se o Senhor, na sua providência, Ele está confinando o seu povo por 3, 4 meses aí, para que o seu povo se fortaleça, para fazer algo grandioso depois desses 3, 4 meses? Sabe o que vai acontecer? Você não vai viver isso daqui 3, 4 meses. Você não vai viver. O noivo vai passar e vai faltar azeite na sua lamparina. Se você está na sua casa aí, como a pastora Lourdes diz, fala misericórdia na sua casa, que você permaneça, que você enxergue esse momento de provação da perspectiva do Tiago, capítulo 1, dos versos 2 a 4. Se alegre nesses dias, busque a presença do Senhor, persevere em oração, em jejum, em leitura da Bíblia, em comunhão das mais variadas formas da tecnologia com seus irmãos. Persevere, use esse tempo como um tempo de treinamento, para que quando você sair, você possa ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Amém? Entretanto, vou continuar lendo aqui, Tiago nos alerta para que, ao pedir a sabedoria divina, calma aí que eu me perdi aqui. Ao pedir a sabedoria de Deus, o façamos com responsabilidade. Quando você for pedir a sabedoria de Deus, peça com responsabilidade. Uma vez que Deus, mediante a sua palavra, nos dá uma clara direção, somos responsáveis por seguir o programa divino, que é o que o Tiago vai dizer dos versos 6 até o verso 8. Olha lá. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos.
homem de ânimo dobre. Essa expressão é famosa no Novo Testamento, é o dipsikos no Novo Testamento, no grego. É aquele cara que ele quer Jesus, mas ele também quer as coisas do mundo. E ele fica dividido. A gente costuma chamar esse cara de aquele cara que fica em cima do muro. Sabe aquele cara que fica em cima do muro? Jesus está desse lado, o mundo está desse lado, ele fica em cima do muro. Ele é um dipsikos, um homem de mente dupla. Ele quer alguma coisa que Jesus tem, mas ele também quer algumas coisas que essa presente era tem. E o Tiago está nos alertando aqui, ó. Devemos abandonar o ânimo dobre. Devemos abandonar. Quando Deus revela para você o que Ele quer, a vontade dEle, quando você vai pedir a sabedoria divina, você tem que pedir com responsabilidade. Eu vou orar a Deus, para que Deus fale comigo. E o meio por excelência pelo qual Ele fala é aonde? É a sua palavra. Então Ele vai falar quando você lê a Bíblia, Ele vai falar quando você escutar uma pregação, agora na live, Ele vai falar com você, Ele vai te dar conselho, direção. Quando Ele fazer isso, Ele não está fazendo isso para saciar sua curiosidade. Tem crente que faz assim: oh Deus, se fosse você nessa situação, o que você faria? Percebe? Toda a construção dessa frase não manifesta a fé. Não é alguém que está perguntando a vontade de Deus com o coração disposto a saber a vontade dele e então realizá-la. A gente pode, linkando com o que a gente viu lá em cima, na primeira lição, dizer que é alguém que não é maduro. Porque Jesus, quando ele vai para o Getsemane, ele sabe qual é a vontade de Deus lá. Ele ora, manifesta ali humanamente a vontade dele, porque ele sabia o que ele ia sofrer, mas ele sabe qual é a vontade de Deus, e ele vai para a cruz, ele cumpre a vontade de Deus. Agora tem crente que ele, por mera curiosidade, o que Deus faria nessa situação? O que você acha? Chega para o irmão e fala: o que você acha que eu deveria fazer? Não pergunta com fé. O que você acha? Não, me fala aí, vamos orar comigo. Eu quero que o Senhor me revele, me dê uma direção para determinada área da minha vida. Vamos orar comigo, porque eu creio que o Senhor vai falar comigo. E o que Ele falar comigo, eu vou fazer. Eu vou realizar. Abandonar o ânimo dobre. Chega de ser esse dipsikose, esse homem de ânimo dobre, de duplo pensamento. O Tiago vai dizer que ele é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ele tem altos e baixos. Hoje ele quer fazer a vontade do Senhor, amanhã ele quer viver a vida dele, seguir os conselhos dele, do seu próprio coração, ou seguir os conselhos daqueles que não conhecem as Escrituras, que não vão falar imbuídos pela presença do Espírito Santo. Então a gente precisa abandonar esse ânimo dobre. Como que a gente pede sabedoria para Deus? Com fé. Eu estou passando por um momento de provação, de perseguição, de dificuldade, algum intempérie da vida está se abatendo sobre mim. Como que eu devo reagir a isso? Eu não sei. Deus, fala comigo através da sua palavra, me dá uma direção. Faz com fé. Deus vai falar com você. E você tem a responsabilidade de fazer a vontade de Deus. Uma vez que Ele manifesta a sua vontade, você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade. Você precisa saber de uma coisa: conhecer é sofrer. Sabia disso? Conhecer é sofrer. Porque enquanto você está na ignorância, você não é muitas vezes responsabilizado pelos seus atos. O próprio Lucas, ele vai dizer lá em Atos 17, ele vai na verdade mencionar o que o Paulo, quando estava em Atenas, ele disse. Paulo disse que Deus não leva em conta os tempos da ignorância dos atenienses. Só que agora Deus vai responsabilizar eles a partir da visita do Paulo. Por quê? Porque agora eles são responsáveis, eles conhecem o Evangelho. Eles sabem qual é a vontade de Deus. Então, quando a gente está aí na nossa vida cotidiana, muitas vezes a gente escapa de determinadas penas que a vida nos traz. Por quê? Porque a gente era ignorante acerca daquele assunto. Eu falei na minha ignorância, não sabia disso. Mas uma vez que você conhecer é sofrer. Porque quando você conhece, você é responsável pelo conhecimento, pelo que você vai fazer com ele. Então hoje você entende que quando você pede a sabedoria para Deus, quando você pede um conselho para Deus, você é responsável. Uma vez que o Senhor fala com você, você tem responsabilidade de seguir a vontade de Deus. Amém? Dito isso, meus irmãos, vamos para a terceira lição que a gente aprende.
terceira lição que a gente aprende com Tiago, para tempos de provação, tempos de crise, como essa sabedoria divina se manifesta de maneira prática na sua vida. Agora é a maneira prática, agora a gente sai da teoria e vem para a prática, né? Tanto de modo positivo agora, como na última lição de modo negativo. Como que isso se manifesta? O Tiago ele nos dá alguns exemplos práticos disso, que a gente vai ver nos versículos 9 a 11. Ele dá alguns exemplos práticos da sabedoria divina em ação. Contudo, eu quero dar outros exemplos primeiro. Tá? Eu quero dar outros exemplos primeiro de como essa sabedoria ela se manifesta principalmente em dias como os nossos, em que a gente está enfrentando essa pandemia de coronavírus, no contexto em que a gente está vivendo, tá? No contexto em que a gente está vivendo atualmente. Quais são as claras direções, a clara direção do Senhor para nós? Qual é a clara direção que Deus quer dar para você? Eu coloquei aqui três tópicos. Qual é a clara direção que Deus tem para você? A primeira coisa, e elas são concomitantes. Essas três, elas são concomitantes. A primeira coisa, obediência. Quer saber o que você tem que fazer em tempos de crise? Obediência às autoridades constituídas. Obediência às autoridades constituídas. Romanos capítulo 13, do verso 1 ao 7. Esses textos estão aqui citados no esboço, depois você lê em casa. A gente não vai ler todos, porque senão a gente vai se prolongar muito. Romanos capítulo 13, do 1 ao 7, é algo radical. Porque quando Paulo escreve isso para os romanos, ele está escrevendo que os romanos, os crentes de Roma, eles devem se manter debaixo da autoridade, obedecendo às autoridades constituídas do Império Romano. Mas quem é o Império Romano? O Império Romano é aquele que sacrifica os cristãos, que persegue os cristãos. O Império Romano é aquele que lançava os cristãos aos leões do Coliseu. O Império Romano é aquele que pegava os cristãos e usavam eles de combustível para postes públicos em Roma. Esse é o Império Romano. O Império Romano que na época um pouco depois do Novo Testamento, na época ali de 90 a 120 depois de Cristo, o mero nome cristão era um crime. A gente tem uma correspondência que foi entre o imperador Trajano e o Plínio, o jovem, que era ali o responsável pelas áreas da Síria na época, de Damasco, e também tinha alguma responsabilidade pela Judéia. Embora a Judéia tivesse tetrarcas, né, Israel, ali a Palestina tivesse tetrarcas e governadores provinciais, mas o Plínio ele era um governador de uma ordem maior, vamos dizer assim, de toda aquela província da Palestina, da Síria. E o Plínio ele troca essa correspondência com o Trajano, perguntando qual que deve ser o trato dele com os cristãos. E é interessante porque o Plínio fala, olha, o mercado de carne tem sofrido por causa do cristianismo. Você sabia disso? O Plínio fala isso para o Trajano, ele fala, a gente está tendo um sério problema econômico nas nossas regiões aqui, as casas de carne estão falindo, porque os cristãos não estão querendo ter nenhum tipo de associação com carnes que vêm da idolatria. O Paulo vai dar algum conselho a respeito disso lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, 9 e 10, ali o Paulo vai falar mais ou menos disso, só que os cristãos ainda tinham uma dificuldade. Qualquer coisa que tivesse associada com a idolatria, com o paganismo, os cristãos procuravam manter-se afastados. Então ele vai falar, o mercado de carne está falindo. Mas o que a gente deve fazer com esses cristãos? A gente tem que perseguir eles? Qual é a acusação que a gente deve aceitar contra eles? É o mero nome de ser cristão ou é alguma coisa que eles fizeram contra o Estado? E o Trajano vai dizer que o Plínio ele não deve empreender os recursos do império para ir atrás dos cristãos. Então isso é interessante, nós não estamos ainda num período de perseguição em massa aqui, embora nós já tenhamos passado por esse período, na época ali de Nero, em 64 a 68, ali que se desencadeia uma perseguição feroz com Nero, mas o Trajano ele vai dizer, não empreenda os recursos do império para ir atrás deles. Não vai fazer armar todo um aparato, pegar soldados, destacar ali centúrias para mandar eles atrás dos cristãos, não.
Se você receber alguma acusação de algum cristão e ele for trazido até a sua presença para ser julgado, aí sim, o mero nome de cristão é digno de pena. Se ele não renunciar ao cristianismo ali perante você e não professar sua lealdade aos deuses romanos e ao imperador, aí sim você deve penalizá-lo com a pena capital, que é a morte, mas não ir atrás deles, né? A própria população é que vai acusar os cristãos, e de fato faziam, tá? Na época do Trajano aqui, os cristãos eram chamados de ateus. Você sabia disso? Nós, os cristãos, já fomos considerados ateus. Na verdade, Agostinho de Hipona escreveu um livro chamado A Cidade de Deus, e esse livro, até certo ponto, foi uma resposta do Agostinho para a acusação de ateísmo que os cristãos sofriam por parte do Império. O Império Romano estava ruindo, o maior império que a Terra já havia visto. Praticamente o mundo inteiro estava sob o governo de Roma, e de repente Roma começa a desmoronar, os povos bárbaros começam a invadir Roma, e aí Roma vai falar, sabe o que? A culpa é dos cristãos, eles abandonaram os deuses, são ateus. Então nós, na história, já fomos considerados e chamados de ateus, e de fato somos ateus nesse ponto. Não cremos em deuses pagãos, cremos no único Deus verdadeiro, amém? O Pai de Jesus Cristo, e aquele que nos dá o seu Espírito Santo, tá? Então nós somos sim ateus quanto a esses deuses. Mas a primeira coisa, primeiro conselho de sabedoria que o Senhor te dá: obediência às autoridades constituídas. A Bíblia diz lá em Romanos que Deus instituiu o governo humano, não um governo em específico, tá bom? Deus não colocou governantes em específico. O presidente dos Estados Unidos, foi Deus que pôs ele lá. O presidente do Sri Lanka, foi Deus que pôs ele lá. Não. Deus instituiu o governo, Deus instituiu a instituição governo para gerir os assuntos da sociedade, tá? E isso por conta da queda, a gente pode entender o governo humano como um meio de graça comum de Deus. Um meio de graça comum de Deus para refrear o mal na sociedade, tá? Então, primeiro conselho, obediência às autoridades constituídas. Aí você fala, pô Bruno, mas nos nossos dias, as nossas autoridades estão em polvorosa, a gente não sabe quem a gente deve ouvir. Quem que a gente vai ouvir, Bruno? Um está falando uma coisa e outro está falando outra. O que a gente vai fazer, Bruno? A gente não tem uma clara direção, a gente tem que obedecer isso, o que eles estão dizendo. Orar pelas autoridades do nosso país e do mundo. 1 Timóteo capítulo 2, do 1 ao 2, Paulo roga a Timóteo que faça orações e intercessões por todos os reis e por todos aqueles que se acham investidos de autoridades. Você está orando? Eu não sei o que meu governante tem, ele está falando algo assim que não faz sentido, não está parecendo cientificamente que é isso que eu devo fazer. Ora por ele, ora para Deus dar sabedoria para ele, para Deus tocar na mente, no coração dele, daqueles que estão envolvidos ali no governo, para que o governo tenha sensatez nesses tempos de crise. Orar é o que você deve fazer. Esse é o conselho do Senhor, o segundo conselho. Terceiro, se alimentar mais avidamente da palavra que traz consolo e esperança, que é essa palavra aqui, texto de Romanos capítulo 15, no verso 4, diz assim, que tudo aquilo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras a gente tenha esperança. As Escrituras foram nos dadas, logradas, para quê? Para que por meio delas, nos legados, para que por meio delas, você tenha paciência em tempos de crise e de provação, paciência, perseverança para suportar a provação até que ela termine, e para que você seja consolado. Do que você está se alimentando aí? Da Bíblia ou do jornal? Mas você está falando que a gente tem que assistir jornal? Deve assistir jornal, mas com a perspectiva correta. Você assiste jornal para quê? Para pegar material para a sua oração. Eu vou assistir o jornal, vou ver tudo que de ruim e de mal está acontecendo no mundo, para eu colocar isso nas minhas orações. Essa é a atitude que você tem que ter. Eu vou assistir jornal para pegar material para oração, mas eu vou me alimentar da palavra de Deus, porque é ela que traz consolo.
Tá? Então esses são 3 conselhos de sabedoria que a Escritura te traz nessa noite. E o Tiago ele nos traz o conselho aqui, falando de um irmão pobre e de um irmão rico. E é interessante porque o Tiago vai dizer, versículo 9, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E no 10, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Então olha que interessante, parece contrário, não é? O pobre tem que se gloriar na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, mas na verdade não é o contrário? O rico na sua dignidade e o pobre na insignificância? Não é. O Tiago está dando a perspectiva correta que você tem que ter nesses dias. Você é pobre. A gente está vendo aí diversas pessoas, principalmente no Facebook, e cristão muitas vezes é pobre, e como é que eu posso dizer? Não está blasfemando, mas está murmurando contra o Senhor. Nossa, eu estou perdido, eu vou morrer de fome. Nossa, ficar 3 meses em casa, eu estou perdido, eu não vou conseguir comer, minha família vai padecer. E aí o Tiago fala, glorie-se na sua dignidade. Por quê? Porque o pobre, ele tem um perigo muito grande de invejar a riqueza do rico, que a gente vê muito aí. Nossa, os ricos não estão nem aí, eles têm aí abundância, mas a gente vai morrer de fome. Então ele inveja os ricos, né? E além de invejar os ricos, ele perde a sua identidade. Ele tem a tendência de pegar a sua identidade e firmar ela nessa condição econômica, social dele. E aí o Tiago vai dizer, não, você tem que entender uma coisa, você que é irmão pobre, que é irmão da Igreja Vida com Cristo, e você está numa condição humilde, você tem dignidade de filho de Deus, você foi elevado ao patamar de filho de Deus, você recebeu poder para ser filho, e Deus cuida dos seus filhos. Então em tempos de crise, não se desespere, porque Jesus diz que se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial sabe dar boas dádivas para os seus filhos. Deus está cuidando de você. E o rico? O rico ele tem que se gloriar, mas na sua insignificância. Por quê? Porque em dias como os nossos, os ricos eles têm a tendência de fazer o quê? De se gloriar na sua riqueza. Eu vou comprar muito, eu vou acumular, eu vou passar de vento em polvo por essa crise. E aí você se esquece que para vir até o Senhor, para ser salvo, você teve que vir pobre de espírito. As suas riquezas não puderam fazer nada por você. O texto de Salmos diz o quê? Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, e nem pagar por Deus a ele o seu resgate. Porque o preço da redenção da alma dele é caríssimo. Os seus recursos se esgotariam antes. Seu dinheiro não pode fazer nada por você quando o assunto é assunto espiritual. Então o rico deve se gloriar na sua insignificância. Por quê? Porque o seu dinheiro não vai valer de nada naquele dia se a sua confiança estiver nele. Você deve se utilizar do seu dinheiro para quê? Para suprir os irmãos pobres, para ajudar o irmão da sua igreja, para ajudar o seu vizinho que está passando por dificuldades. A crise vai se prolongar, pode chegar. Ajude os seus irmãos, ajude o seu vizinho, ajude alguém que está em necessidade. Glorie-se na sua insignificância, rico, porque você é pobre de espírito, e é nisso que você é bem-aventurado de Jesus, não é na sua riqueza material. Tá? E por último, meus irmãos, para a gente encerrar a 4ª lição, dos versos 12 até o verso 15, o Tiago ele vai dar outra opção. Qual que é a outra opção? A sabedoria divina. A sabedoria humana. Será que é uma opção boa para a gente? A sabedoria humana. Interpretar a nossa realidade e então ter a perspectiva humana sobre ela. Será que é algo bom? Não é. Não é. E olha o que o Tiago vai dizer. Bem-aventurado o homem que suporta, versículo 12, com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Olha que interessante, ser tentado aqui é a mesma palavra que foi usada lá no versículo 2, quando o Tiago vai dizer, meus irmãos, que vocês possam se alegrar pelo passar por várias tentações ou provações. É a mesma palavra no grego, só que lá o sentido do termo peirasmóis é de provação, de teste externo, dificuldades, intempéries, sofrimentos, perseguições na sua carreira cristã. Lá o significado é esse, aqui não. Aqui o significado é um impulso para o mal, um desejo por algo que é contrária à vontade de Deus, como revelado na sua palavra. É um impulso para fazer algo mal.
E o Tiago vai dizer algo interessante, ele vai dizer, olha, quando você se sentir tentado, não diga, eu estou sendo tentado por Deus. Em tempos de crise, eu estou sendo tentado por Deus a esquecer o meu irmão em necessidade e acumular, represar bens materiais para mim, para minha família. Não é Deus que está colocando isso no seu coração. É o seu desejo egoísta, é o seu impulso que está fazendo isso. É isso que o Tiago está dizendo aqui. Não é Deus que está te impulsionando para o mal. É você quem sente um desejo maligno de fazer algo mal. Em tempos de provação, em tempos de crise. Ele vai dizer assim, no versículo 14: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Olha que processo do mal. Olha que processo do mal. Começa como uma cobiça no seu coração. E aí essa cobiça, ela o seduz e o atrai. São linguagens aqui de pesca e de caça. Você atrai o peixe com uma isca, você seduz a sua presa ali numa caça, com alguma coisa que ela goste. A cobiça faz isso, é gerada no seu coração, e uma vez que ela te engoda, uma vez que o indivíduo está engodado pela sua cobiça, essa cobiça concebe e dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. E aqui o pecado, uma vez consumado, não é o pecado fora de você, não é você fazer alguma coisa, porque Jesus diz que se você fez aqui dentro, se aqui dentro já aconteceu, você já pecou. Esse pecado consumado é aqui dentro de você. A cobiça nasce aqui, ela concebe, dá luz ao pecado, o pecado é consumado, e uma vez consumado ele gera morte. Dentro de você, morte espiritual. Dentro de você. Dentro de você. Diz o comentário Moody sobre esse texto aqui, quando o desejo do mal se levanta na mente, não para por aí. A cobiça dá luz ao pecado, e o pecado produz a morte. A morte é assim o produto amadurecido ou terminado do pecado. Isso é a morte, o produto amadurecido ou terminado do pecado. Então, você tem a perspectiva divina em tempos de crise, em tempos de provação. Como eu vou lidar com isso? Você tem o conselho de sabedoria de Deus, mas você também tem a sabedoria humana. Você pode andar segundo a vontade de Deus revelada na sua palavra, ou você pode andar segundo os ditames da sua natureza pecaminosa, que ainda reside em você, enfraquecida se você é cristão, porque você tem uma nova natureza, mas a pressão dela ainda se faz sentir na sua vida. Você ainda constantemente se sente tentado a fazer coisas que desagradam a Deus. Isso significa que você ainda não foi curado por completo. Você está numa longa etapa de convalescença, como dizia o Agostinho. A igreja é isso, é um monte de gente doente, numa longa etapa de convalescença, até aquele dia, onde seremos completamente curados. Amém? Então, se você vai seguir segundo a sabedoria humana, quais vão ser as suas atitudes? Quais vão ser? Para a gente encerrar aqui, quais vão ser? Primeira atitude que você vai ter, anota aí: você viverá a difamar e vilipendiar as autoridades constituídas e a produzir contendas. E é o que a Bíblia diz para você não fazer. Tito capítulo 3, versículo 2. O Paulo vai instruir o Tito, fala para o povo de Creta, para eles pararem de difamar, de infamar as autoridades constituídas, de vilipendiar eles. E é o que a gente mais vê hoje no Facebook. Autoridades constituídas no nosso país que estão ali para exercer o poder sobre nós e para trazer o bem público para nós, eles estão sendo vilipendiados, e muitas vezes por crentes. E aí você vê crente falando coisas, escrevendo coisas que não convém. Que não convém. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz o quê? Que não pode sair da nossa boca nenhuma palavra torta, mas apenas aquela que for boa para edificar, para transmitir graça àqueles que a ouvem. Tem saído palavra torta da sua boca? Ou você tem transmitido graça por meio das suas palavras? Elas têm sido temperadas com sal. Em dias de crise, você precisa entender isso. Vilipendiar e difamar autoridades e difamar pessoas não é atitude cristã. Não vem da sabedoria de Deus isso. Isso é sabedoria carnal. Segunda coisa, o seu espírito contencioso os fará gastar mais tempo disseminando rixas do que orando. Olha isso. Quando você segue a sabedoria da sua mente carnal, do seu desejo
impulso para o mal, sua natureza pecaminosa, você vai gastar mais tempo disseminando rixa do que orando. Você vê isso lá em Tiago capítulo 3, do 14 ao 16, o Tiago vai falar sobre a sabedoria humana, que é marcada por inveja, por contenda, por disseminação de rixas, de litígios, de brigas no Facebook. Quantos crentes estão brigando no Facebook? Disseminando o mal dentro de si, nem percebem, mas mostram pelas suas palavras escritas ali, o mal dentro de si, o mal que ainda reside dentro deles, e que em muitas ocasiões se faz mais forte do que o bem. E por último, em terceiro, para a gente encerrar, por gastarem mais tempo se alimentando da crise. Lembra que eu falei? O crente vai se alimentar daquilo que traz esperança, ele vai ler as Escrituras, ele vai gastar tempo nisso daqui, ó. Mas aquele que segue a sabedoria do mundo, ele vai se alimentar da crise, ele vai se alimentar do que está acontecendo no nosso tempo. Por se alimentar da crise, por se alimentar mais da crise do que da esperança das Escrituras, se tornam verdadeiros profetas do caos, disseminando medo e terror para todos à sua volta. Que imagem que vem na sua mente aí? Na minha mente, vem a imagem dos espias, quando foram enviados lá para espiar a terra de Canaã. E aí quando eles voltam, só 2 voltam com fé. Os outros voltam como profetas do caos, disseminando o caos. Haviam vivido diversos milagres, visto a mão poderosa de Deus, e não obstante, desesperaram o povo. Profetas do caos, a gente está perdido. Aquela terra é terra de gigantes, os homens são do tamanho das árvores naquela terra. Eles vão nos esmagar como gafanhotos. E aí o texto diz que o coração do povo se amedrontou. O cerne interior do povo se amedrontou. E eles se desesperaram e não seguiram o conselho de Josué e Caleb. Que você nessa noite possa ser um Josué, possa ser um Caleb. Não dissemine o caos, dissemine esperança. Que o caos chegue a você apenas para ser material para a sua oração. Ore em cima do que você tem visto que está em caos e está em caos nesse nosso contexto. Mas não se alimente dele, porque se você se alimenta dele, é isso que você dissemina, é isso que você passa para o próximo. E não é isso que o Senhor quer de nós. Em tempos de provação, você precisa ser um disseminador de esperança. Leia as Escrituras e dissemine elas pela rede. Amém? Que o Senhor possa ter falado com você por meio dessa mensagem. A gente vai agora orar, tá? Vamos orar pelas pessoas cujos nomes estão aqui. E vamos orar por você. Você que está na sua casa aí. Talvez você não é crente. Está na sua casa, tem assistido as lives da Vida com Cristo. Você gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Se você gostaria de entregar a sua vida a Jesus, você precisa se identificar para nós. A gente gostaria, a gente vai ficar muito feliz. O céu vai se alegrar se você entregar a vida para Jesus, mas a gente aqui na terra também quer se alegrar. Então, se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou se você nunca entregou a sua vida a Jesus, mas você entendeu o Evangelho hoje, você entendeu que Deus quer cuidar de você nesse tempo de crise, e que Deus quer salvar você, Deus quer dar para você uma esperança, que não é uma esperança de que daqui 3 meses essa pandemia vai acabar, é uma esperança de que um dia Ele vai voltar, e nós viveremos para sempre com Ele. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, faça isso, ore aí na sua casa, mas depois coloque o seu nome aí para a gente conhecer você, saber quem você é, amém? E que Deus possa ter falado com você por meio dessa mensagem, que você tenha a sua perspectiva remodelada nesses tempos de crise. Busque o Senhor, busque a sabedoria dEle, e não a sabedoria do humano e carnal. Essa sabedoria humana e carnal já reside em você, por causa da sua natureza pecaminosa. O Paulo diz que você tem que matar ela, todo dia, mortificar essa sabedoria e buscar a sabedoria divina. Amém? Então a gente vai orar aqui, ó, pela Aline, sobrinha da Dani, pelas famílias Braga e Pereira, pelo Moacir, para a conversão, marido da Ângela, e pelo Francisco, cunhado da Ângela também, cunhado da Ângela. Amém? Então a gente vai orar por eles, depois a gente vai orar por vocês aí, tudo numa oração só. Amém? Senhor Jesus, nós agora, Deus, queremos colocar diante do Senhor, Jesus, primeiramente, Senhor, essas vidas
cujos nomes estão aqui nesse caderno, meu Deus, vidas que foram apresentadas aqui, meu Deus, nessa live, para que nós possamos interceder por elas ao Senhor, Jesus. Nós queremos apresentar, meu Deus, a vida da Aline, sobrinha da Dani, meu Deus, nas suas mãos. Queremos apresentar, meu Deus, a família Braga e Pereira, Jesus, toda a família Braga e Pereira, que o Senhor possa cuidar dessa família, que o Senhor possa, meu Deus, arrebatar para si aqueles dessa família que ainda não se converteram, que o Senhor possa cuidar, meu Deus, cercear essa família com a sua graça. Cuida, meu Deus, do Moacir, Senhor. Tem misericórdia do Moacir, que a palavra do Teu Evangelho, meu Deus, como uma seta, ela penetre o coração do Moacir, Jesus, e que ele possa se render ao Senhor, que a Tua palavra possa produzir fruto, que o Senhor possa gerar luz, meu Deus, na mente e no coração do Moacir, para que ele entenda o Teu Evangelho. Tem misericórdia do Francisco, meu Deus, cunhado da Ângela. Cuida, meu Deus, do Francisco. Cuida de todas as situações da vida dele. Eu não sei o que ele tem enfrentado, Jesus, se é um contexto de doença, ou se é um contexto também de necessidade de conversão. Mas o Senhor conhece, meu Deus, cada uma dessas vidas aqui. Cada uma dessas vidas apresentadas ao Senhor, o Senhor conhece todas elas. O Senhor conhece o deitar e o levantar delas, Jesus. Então nós apresentamos a Ti elas, meu Deus. Se tem mais alguma pessoa que foi apresentada aí na live, não deu tempo da gente escrever, cuida dessas pessoas também, Jesus. Visita todos aqueles, meu Deus, que estão porventura enfermos, seja com a Covid-19 ou com qualquer outra enfermidade. Cuida dessas pessoas, Jesus. Traz cura física, meu Deus, sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Eu quero orar, meu Deus, pelas vidas daqueles que estão assistindo essa live, meu Deus. Sobretudo, meu Deus, pelos membros da Igreja Vida com Cristo. Oh, Jesus, cuida do Teu povo, meu Deus, nesses tempos de confinamento. O Senhor conhece, meu Deus, o coração, meu Deus, dos crentes da Vida com Cristo. Eu tenho conversado com alguns, meu Deus, que têm manifestado tão profunda saudade, meu Deus, da comunhão, Jesus, com os irmãos. Pessoas, meu Deus, que têm ali precisado ficar em confinamento, sobretudo porque tem alguma pessoa de risco morando na sua casa, então eles não querem se dar ao luxo, ao risco de sair das suas casas e colocar pessoas em risco lá dentro. Tem misericórdia, Jesus, que nós possamos encontrar meios de ter comunhão, Jesus, que nós possamos encontrar meios de nos manter ligados, conectados e ministrando-nos uns aos outros, meu Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nos faça, meu Deus, nesses tempos de crise, usar da melhor forma possível, com todos os meios possíveis, meu Deus, a tecnologia ao nosso favor e a favor do reino, Deus. Essa é a minha oração. Cuida, meu Deus, de todos aqueles que estão nos seus lares nesse momento, que ouviram essa palavra, que ela possa produzir fruto, que o Senhor possa enxertá-la no coração do Teu povo e que ela possa, meu Deus, não só produzir fruto, mas trazer esperança para esses tempos de luta, Deus. Traz esperança. Eu quero apresentar aqui de maneira específica, Senhor, algumas pessoas que me vêm à mente aqui, da Igreja Vida com Cristo, e que estão, meu Deus, no grupo de risco. Que o Senhor venha cuidar sobretudo, meu Deus, dos nossos pastores. Cuida do pastor Donizete, cuida da pastora Lourdes, Deus. Oh, Jesus, nós amamos os nossos pastores, Deus. Nós temos a ideia, meu Deus, do que passa no coração deles, ao estarem, meu Deus, nesses dias confinados, sem saber, meu Deus, de maneira física como está as suas ovelhas. Eles sabem pelo telefone, sabem pelos meios da tecnologia, mas com certeza com o coração apertado, sem saber, meu Deus, o que as suas ovelhas estão enfrentando. Tranquiliza o coração deles, Jesus, e guarda eles dessa doença. Quero apresentar, meu Deus, a vida da Amanda Garcia, Jesus. Tem misericórdia da Amanda, Jesus. Cuida dela nesses tempos, Jesus. Cuida da Alessandra, Senhor. Pessoas, meu Deus, que estão num contexto de enfermidade, pessoas com imunidade baixa, Jesus. Não permita, meu Deus, que esse vírus chegue perto dessas pessoas. Cuida, meu Deus, da Dona Graça, cuida da Dona Iris, Senhor, cuida da Dona Maria, cuida da Kátia, Senhor. Em nome de Jesus. Eu esqueci de muitas outras pessoas aqui, eu tenho certeza, Jesus. Mas o Senhor conhece cada uma delas. Tem misericórdia do Teu povo, Jesus. Cura o Teu povo, Jesus, e guarda o Teu povo nesses dias, meu Deus, de pandemia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. A gente vai encerrar agora. Vou lembrar você de novo amanhã, 9 horas da manhã, live com a EBD da Igreja Vida com Cristo. A gente vai continuar nesse livro de Tiago, mas amanhã vai ser algo mais didático, vai ser uma aula. Inclusive, eu vou estar com o meu celular aqui para a gente ter uma interação. Se você tiver alguma dúvida dentro do que a gente vai falar amanhã,
você pergunta ali, a gente tenta te esclarecer, tá bom? Então, você está convidado, você que não é membro, e você que é membro, você está convocado. Amém? Se você não for, a gente vai orar por você publicamente no culto amanhã. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.